Olá. Sabe aquela sensação de correr o dia inteiro, de apagar um incêndio atrás do outro, e no fim do dia pensar, tá, mas o que eu fiz de importante de verdade? Pois é. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo na diferença que é gigantesca entre estar ocupado e ser realmente produtivo. Vamos desafiar essa ideia de que uma agenda lotada é um troféu de sucesso. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa: estar ocupado é a mesma coisa que ser produtivo? Porque vamos combinar, hoje em dia parecer ocupado virou quase um símbolo de status, né? Mas será que essa corrida toda tá levando a gente para algum lugar ou é só a gente correndo em círculos? É isso que a gente vai investigar. E olha só como essa comparação coloca tudo em perspectiva. De um lado, a gente tem a ocupação, que é sobre o quê? Preencher o tempo, viver numa urgência constante. E o pior, ter só a ilusão de que se está progredindo. Do outro lado, a produtividade de verdade. Gerar resultados, ter um foco estratégico e construir algo que cresce e se sustenta. São dois universos, né? Completamente diferentes. E essa confusão toda, gente, ela tem um preço, e um preço bem alto. Nessa primeira parte, a gente vai ver como essa pressão de parecer ocupado o tempo todo é, na verdade, uma cilada, uma ilusão, cara, que suga nossa energia e acaba paralisando o nosso progresso de verdade. E as consequências disso são bem sérias. Quando um líder, por exemplo, foca mais na atividade do que no impacto, o que acontece? O crescimento da empresa para. E pior, o prazer de fazer o que se faz some. A clareza sobre o futuro fica toda embaçada. É basicamente a receita perfeita para o esgotamento. Para a gente entender por que tanto esforço acaba indo para o ralo, tem uma ferramenta de diagnóstico que é sensacional: o princípio de Pareto. A ideia é muito simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Ela diz que a maior parte dos nossos resultados vem de uma pequena minoria das nossas ações. E essa imagem aqui deixa tudo muito claro, né? Uma fatia bem pequena das nossas ações, tipo só 20%, é responsável pela maior parte dos resultados. Aí a pergunta que fica é: onde é que a nossa energia está sendo gasta? Nessas poucas ações vitais ou naquele monte de tarefas triviais que só servem para preencher o tempo? E aqui a gente chega no X da questão. Muitas vezes, essa correria toda, essa ocupação excessiva, tem uma raiz psicológica. Ela funciona como uma espécie de anestesia, uma forma de evitar encarar o que realmente importa. Sentimentos de vazio, de insegurança, talvez uma falta de direção. Se manter ocupado é um jeito de não ter que pensar nessas coisas mais difíceis, sabe? Beleza. Então, como é que a gente sai dessa armadilha? A solução passa por criar um sistema integrado para proteger e direcionar nossa energia da forma certa. Vamos conhecer agora o que são as 5 potências vitais? Então, aqui estão elas, as 5 potências. O mais importante é não olhar para isso como uma lista de coisas separadas. Pensa nelas como um sistema, completo e todo interligado. É quando elas trabalham juntas que a mágica acontece. Elas protegem nossa energia e mantêm a gente no caminho certo. A base de tudo, o ponto de partida, é a potência espiritual, que, trocando em miúdos, é o nosso porquê, é o nosso propósito. Quando isso está claro, tomar decisões fica muito mais simples. Fica óbvio o que merece a nossa energia e o que está só desviando a gente do caminho. Logo em seguida, vem a potência racional. Ela pega essa direção, esse porquê, e transforma num plano de verdade. É aqui que a gente usa a lógica, analisa os dados e aplica o princípio 80-20 para tomar decisões mais inteligentes e precisas. Depois temos a potência instintiva. Pensa nela como o nosso radar interno, o nosso faro. É aquele feeling que avisa quando uma oportunidade parece boa demais para ser verdade ou quando um cliente vai dar mais dor de cabeça do que resultado. É fundamental aprender a escutar essa voz. E a potência emocional, essa é a que nos dá força para bancar as nossas decisões. Ela que permite a gente colocar limites, dizer não sem se sentir culpado, sabe? E ter aquelas conversas difíceis que a correria do dia a dia nos ajuda a adiar. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, a potência física fecha esse ciclo. Porque, vamos ser sinceros, um corpo cansado não consegue ter foco estratégico. Dormir bem, se alimentar direito, fazer pausas, isso não é luxo, é a base para preservar a energia que sustenta todo o resto. Ok, agora que a gente entendeu as 5 potências, vamos para o próximo nível, que é a personalização. Porque aplicar tudo isso de um jeito que funcione de verdade depende de conhecer uma coisa chamada matriz de energia.
A matriz de energia é como se fosse o nosso código pessoal de vitalidade, o nosso manual de instruções de como a gente funciona. É ela que explica por que pessoas super competentes podem ter níveis de energia e foco tão diferentes. É o nosso jeito natural de fabricar o combustível para alta performance. E o legal é que não existe um modelo único que sirva para todo mundo. Por exemplo, alguém com uma matriz intelectual se enche de energia resolvendo um problema super complexo. Já uma pessoa com a matriz de ação precisa de movimento, de ritmo, de um ambiente mais dinâmico para se sentir viva. Conhecer a própria matriz é entender qual é o seu combustível. E o ponto crucial é exatamente esse. Quando a gente ignora a nossa própria matriz, é como se estivéssemos nadando contra a correnteza o tempo todo. A gente acaba lutando contra a nossa própria natureza, forçando rotinas que não servem pra gente e que no fim do dia só drenam a nossa energia e a nossa paixão. Vamos agora amarrar tudo isso olhando para a transformação que acontece quando esses princípios são colocados em prática. É a passagem de um estado de esforço constante que cansa para um estado de fluxo que energiza. Essa comparação aqui resume perfeitamente a mudança de mentalidade. É deixar para trás a ideia de forçar rotinas para começar a trabalhar a favor da nossa matriz. É parar de tentar tomar mais decisões e focar em tomar decisões melhores. A meta deixa de ser usar toda a energia para se proteger a vitalidade como nosso bem mais precioso. E aqui está a grande virada de chave de toda essa conversa. Produtividade de verdade não tem a ver com fazer mais coisas para parecer ocupado. Tem a ver com criar um estado interno de alinhamento, onde cada ação que a gente toma está em sintonia com a nossa energia, nosso propósito e o jeito que a gente funciona melhor. Para a gente fechar, fica essa reflexão que é muito poderosa. Um sucesso que custa o nosso prazer, a nossa capacidade de estar presente e a nossa saúde não pode ser chamado de crescimento. No fim das contas, isso é só um modo de sobrevivência, muito bem disfarçado. A questão final não é o que estamos fazendo, mas sim o que esse fazer está fazendo com a gente.